E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago a partida mais taticamente complexa do Norway Chess. E na minha opinião, talvez a melhor partida que o Gukesh tenha jogado desde que ele se tornou campeão mundial. Uma partida muito bonita, muito impressionante que ele está jogando aqui contra Wei Yi. O Gukesh de brancas começa com um peão na casa de E4. Temos E5 por parte do Wei Yi. Cavalinho F3, cavalinho F6 é a defesa russa, também conhecida como defesa Petrov. E basicamente quando o jogador de preta joga cavalinho F6 aqui, ele tá te implorando por um empate. É uma defesa absurdamente sólida. O jogador de pretas mantém a simetria no tabuleiro e ele vai manter a simetria pelo tempo que ele puder. Então o Gukesh joga cavalo por E5 e depois do peão em D6 o cavalo volta e vem cavalo por E4. E a linha principal aqui é bem chatinha, sendo bem sincero. Peão na casa de D4, peão em D5, bispo D3, bispo D6, roque. E o jogo se mantém simétrico e mais ou menos sem graça por muitos lances. E normalmente isso daqui vai levar a um empate quase que certeiro. Mais de 70% das partidas empatam nessa linha no alto nível de jogo. O que nós temos por parte do Gukesh não é nada disso. O Gukesh nessa posição, ao invés de colocar um peão no centro do tabuleiro, joga cavalo na casa de C3. A escolha de ninguém mais, ninguém menos do que Bob Fischer para quebrar os adversários que querem empatar. Esse daqui é conhecido como o ataque Ninzovic. E o jogador de brancas está aceitando peões dobrados, depois de cavalo toma cavalo, porque a alternativa para o jogador de pretas para não trocar seria voltar o cavalo para F6, né? Então, cavalo toma cavalo é jogado em 90% dos casos e as brancas tomam de volta. Então, teoricamente, o jogador de pretas já meio que levou a melhor. Ele não precisou entregar o par de bispos para dobrar peões, ele está com uma estrutura de peões um pouco mais saudável. E nessa posição parece que pretas não tem nenhum problema. O que as brancas ganham com esse tal desse ataque Ninzovic? Desenvolvimento rápido. O jogador de pretas trocou o cavalo que se movimentou 2 vezes na abertura, então basicamente ele não tem nada desenvolvido. Brancas tem o cavalo, o bispo para sair, e a ideia das brancas aqui é fazer um roque grande e partir para o ataque. Nada de empate, eu vou te dar checkmate na ala do rei. Então, as pretas, tentando acelerar o seu desenvolvimento, jogam bispo em E7 para poder fazer o roque. Vem bispo na casa de E3, que é jogado bastante aqui. Bispo em E3 e bispo em F4 são os 2 lances principais. Qualquer outra coisa realmente não vê jogo, porque a ideia das brancas é desenvolver rápido para fazer roque grande. Então, bispo em E3 por parte do Gukesh, o roque das pretas, e nessa posição, dama em D2, é jogado em 97% das partidas, certo? A gente tem mais de 1.300 partidas nessa linha, nas quais, na verdade, 1.298 dessas partidas, dama em D2 foi jogado. O Gukesh nessa posição tira completamente o Wei de preparação, porque ele joga dama em D3, que é um lance que já foi jogado aqui e ali, mas comparado a dama em D2 que foi jogado 1.298 vezes, dama em D3 foi jogado apenas 6. Então, provavelmente é a primeira vez que o Wei tá vendo esse lance. Qual que é a ideia de jogar dama em D3? Veremos, mas provavelmente para impedir bispo F5, certo? Por que esse lance não é tão jogado? Porque a dama pode ser atacada aqui. Depois de cavalo em D7, a ideia do Wei é jogar cavalo em C5. Gukesh faz o roque longo. Nós temos cavalo em C5 por parte do Wei, e nessa posição nós já temos um jogo completamente novo. Esse cavalo em C5 nunca havia sido jogado, é a primeira verdadeira inovação teórica da partida. Agora saímos dos livros e estamos de fato jogando xadrez. Então vamos lá. O Wei está oferecendo aqui para o Gukesh, se ele quiser, tomar o cavalo, dobrando peões dele. E a ideia seria, se você toma esse cavalo, você tá dobrando peões do Wei e tá igualando o jogo nesse quesito, mas o final não seria igual porque o adversário vai ter o par de bispos. Ele não precisou entregar o par de bispos para dobrar os seus peões, você precisou entregar para dobrar os peões dele. Então depois de D toma C5, é um final superior para o jogador de pretas, pela questão do par de bispos, e essa já é uma posição onde pretas estariam muito felizes. Então o Gukesh decide por dama na casa de C4, e essa dama vai ser chutada para lá e para cá, e a gente percebe porque que o dama em D3 não é tão jogado nessa linha, né? Qual que é a ideia do dama em C4? De maneira geral, tá ameaçando ganhar um cavalo, né? Bispo por cavalo, ganha a peça limpa, porque agora o peão de D tá cravado. Então nós temos bispo em E6 por parte do Wei, ameaçando a dama,
dama em F4 e agora o Wei precisa lidar com a ameaça de fato de bispo toma cavalo, né? Agora de fato tá caindo por conta da cravada ao longo da coluna D. Por consequência, o Wei joga peão na casa de D5, dessa maneira o bispo agora defende o cavalo e ele também tá planejando ganhar mais tempo na dama com o bispo na casa de D6, atacando a dama e forçando ela a se movimentar pela quarta vez na partida. Então, o Gukesh, em preparação a isso, joga cavalo em D4, gerando a casinha de F3 para a dama ir, bispo em D6 ataca a dama, dama na casa de F3, e dama em D7 joga o Wei com a ideia de ganhar material através do espeto, bispo em G4, atacando a dama e tentando pegar a torre da casa de D1. Nessa posição, cavalo por E6 ganha o par de bispos, mas vai trazer mais um peão para o jogador de pretas no centro do tabuleiro. Então, provavelmente o Gukesh não gostou muito dessa ideia, né? Se eu jogar cavalo por E6, ele toma com tempo na dama, trazendo um peão para o centro. Parece que o jogador de pretas leva melhor nessa linha, então ele escolhe só lidar mesmo com o bispo em G4, jogando H3, que na verdade é um lance multipropósito. Ao mesmo tempo, o H3 está lidando com a ameaça de bispo em G4, ele também está começando uma avalanche de peões, porque você vê, quando a gente tem um jogo com roque em alas opostas, como é o caso aqui dessa partida, as brancas estão com o rei na ala da dama, pretas estão com o rei na ala do rei, normalmente os jogadores se atacam diretamente com os peões, né? Uma avalanche de peões aqui faz bastante sentido para tentar expor o rei do adversário. Então o H3 é para jogar G4 e para parar bispo G4, preta joga um C6, que ao mesmo tempo está preparando o B5 e está solidificando o peão central. Vem G4 aqui por parte do Gukesh, começando a sua avalanche de peões, e pretas jogam um lance muito curioso, né? Normalmente você joga em lados opostos. Então, brancas começam a avalanche por aqui, pretas respondem, teoricamente, do lado oposto do tabuleiro, né? Então, normalmente seria natural você ver um lance como talvez um peão em A5, seria natural você ver um lance como peão na casa de B5, alguma coisa do gênero. Mas o Wei, na verdade, responde no mesmo lado. Ele joga peão em F5. E esse lance já é muito interessante. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando abrir a coluna F para jogar contra a dama do Gukesh nessa posição. E é, assim, uma maneira muito atípica de você jogar a posição. Aqui, a melhor resposta para o Gukesh teria sido ganhar o par de bispos com o cavalo toma E6, já que agora não tem mais aquele problema do adversário tomar com o peão de F, trazendo um peão para o centro do tabuleiro. Mas o Gukesh prefere jogar mantendo a ala do rei fechada por hora, e ele joga peão na casa de G5, pegando espaço por ali e continuando seu ataque, né? Ele avança o peão na direção do rei do adversário. O problema é que agora o Wei joga peão em F4 e ele realmente acabou com o escopo do bispo da casa de E3, que é uma peça muito mais triste agora que precisa recuar para a casa de D2. Parece que o jogador de pretas pegou uma vantagenzinha nesse meu jogo, pelo menos por enquanto. Torre em A8 joga o Wei, trazendo a torre para a coluna aberta. Realmente não aparenta estar dando alguma importância para uma avalanche de peões. Ele quer jogar no centro do tabuleiro mesmo para responder o ataque do Gukesh nas alas. E torre G1 joga o Gukesh simplesmente, né, trazendo a torre para poder apoiar o avanço do peão posterior e defender o seu peão sempre. Vem bispo em F5 por parte do Wei, mostrando que ele não tem nenhum amor pelo par de bispos, que na verdade ele está mais interessado em se livrar do forte cavalo do Gukesh na casa de D4, e a gente tem cavalo toma bispo, seguido por dama toma bispo, e o Gukesh também começa a jogar no centro do tabuleiro, jogando peão na casa de C4, né? E aqui ele está jogando contra o peão de D5. A ideia do Gukesh é isolar esse peão da casa de D5 e começar a abrir a posição para o seu par de bispos poder jogar. Vem cavalo em E4 por parte do Wei, colocando o cavalo numa casa espetacular, e bispo em D3, cravando o cavalo à dama. Dama em E5 sai da cravada, e vem torre em E1, cravando o cavalo à dama mais uma vez. Nessa posição, aproveitando do posto avançado do cavalo, o Wei joga bispo em C5, gerando uma ameaça de bispo toma peão na casa de F2, dando um duplo aqui nas torres. E basicamente, se você passar a vez, mesmo que o cavalo esteja cravado, se você faz alguma coisa à toa, o bispo por F2 aqui é um lance vencedor, certo? Qual que seria a ideia? Mesmo que o cavalo esteja cravado e você teoricamente possa tomar esse bispo, vai virar uma perda de material, né? Dama por F2, você ganha a dama do adversário depois de cavalo por F2, mas você teve que entregar uma torre na dama. O adversário teve que entregar um bispo. Então a gente já vai para um final muito melhor para o jogador de pretas. Então, bispo em C5 vem com essa ameaça ao peão de F2, e o Gukesh responde com peão toma D5. Agora que o cavalo não está defendido nesse instante, certo? O bispo por F2 seria respondido com torre por E4, vencendo o jogo. Porque vem com tempo na dama,
e o bispo vai cair de graça, né? Então, o Wei toma de volta de peão, apoiando o cavalo e renovando a ameaça no peão de F, e o Gukesh finalmente defende com torre na casa de E2. Quem saiu melhor nesse samba, né, nessa dança, provavelmente foi o Gukesh, porque ele conseguiu manter a cravada no cavalo, ele tá preparando para aumentar a pressão da cravada com a outra torre, e ele conseguiu tomar na casa de D5, isolando o peão. Então, no final desse tango, né, o Wei não conseguiu nada na casa de F2, com as peças muito bem posicionadas, mas ele ainda tem que lidar com o fato da cravada, com o fato que ele tem um peão isolado. Então, o Wei joga aqui uma sequência diabólica. Essa daqui é muito, muito bacana, né? O Wei, ele faz um cálculo insano e ele joga o lance cavalo toma bispo na casa de D2, que é uma tática incrível, né? Então, vamos destrinchar essa tática. Cavalo toma D2, a princípio, parece um lance muito simples. Por quê? Ele tá saindo da cravada, né? Na verdade, ele tá se livrando da cravada através da ideia de que eu acabei de tomar um bispo. Se você tomar a dama, eu tomo a sua dama. E é isso, eu ganho uma peça. Se você toma minha dama, eu tomo a sua dama, ganho uma peça. Ao mesmo tempo, eu ainda tô dando um duplo aqui nas torres. Qualquer que seja o caso, você tá numa posição muito inferior. Mas não é só isso que o Wei tá planejando. Porque tem uma saída muito simples disso, que seria só eu tomar o cavalo. Beleza, toma o cavalo e tá tudo certo, né? Só que aqui, as pretas estão ganhando. Acredite ou não, se você só toma o cavalo, as pretas estão ganhando. Como assim estão ganhando? Por quê? Por conta de uma tática muito bonita. Bispo na casa de E3, foi o cálculo do Wei. Cara, que lance espetacular, bispo E3. Aí você, cara, você até demora a entender, né? Por que bispo E3 ganha? Como assim? Tá colocando o bispo numa casa onde ele pode ser simplesmente tomado. Pois é, se você toma o bispo, peão toma de volta com o tempo na dama. Então agora tem uma dama caindo, tem uma torre que tá caindo junto. E a sua melhor opção nessa situação é sacrificar a dama, não em cima da torre, em cima do peão, porque você recupera o material, certo? Se dama toma com bispo H7 cheque. Aí depois de rei na casa de H8, porque se dama toma dama, bispo por H7 recupera o material. Então rei em H8 é mais problemático, né? Porque eu tô ameaçando E por D2 cheque, dama toma dama, peão toma cheque, rei toma e torre por E5, e no final das contas o Wei ganhou a qualidade e muito provavelmente vai ganhar esse final. Esse foi o cálculo do Wei. Então esse lance, cavalo por D2, é um lance muito, muito complexo. Ele vem com essa ideia do bispo em E3. E nessa posição, que é a posição que define o jogo, um dos jogos mais taticamente complexos que a gente teve nesse campeonato, a gente tem uma refutação dessa linha que o Wei jogou. Então, esse é o momento que eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente encontrar o lance que o Gukesh jogou nessa posição para refutar essa tática que tentou o Wei e vencer o jogo para as brancas. Já aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se você veio até aqui, você claramente curte o conteúdo, porque você já está vendo esse vídeo por sabe-se lá quantos minutos. Então, nessa posição, para aqueles que foram capazes de encontrar o lance, meus parabéns, inclusive, é bispo por H7, refutando a tática inteiramente, né? É um contra-sacrifício, basicamente. Qual que é a ideia do bispo por H7? Primeiramente, né, vamos pelo simples. O que acontece se você tomar? Agora, o Wei tá com 2 peças a mais. Ele tomou um bispo e agora tomou mais outro bispo. Tá com 2 peças limpas a mais, né? Mas a gente tem a saída do ataque do cavalo em cima da dama com um cheque. E no final da linha, a dama tá caindo. Então, rei em G8, torre toma dama, torre toma de volta, rei toma cavalo. E beleza, você entregou bastante material pela dama, né? Se a gente for ver, o material não tá tão desigual assim, mas ainda assim favorece o jogador de brancas. No entanto, o Wei não é forçado a aceitar o bispo, né? Então ele joga rei na casa de H8 e fala, ok, beleza, agora você vai ter que tomar o cavalo, né? E depois que você tomar o cavalo, torre toma cavalo, joga o cash, porque se você não tomar vai perder sua dama. Agora eu posso tomar o bispo. E não tá mais caindo minha dama. Então o rei toma bispo. Beleza, minha dama não tá caindo agora. Você tomou o cavalo, não tem mais uma torre ameaçando. Cadê a sua compensação? Só tem uma peça a mais. E o Gukesh não vai jogar dama em H5. Né? Dama em H5 você não tem nada. O seu ataque não vira nada. Ele vai agora recuperar a peça através do torre na casa de D5. Dando um duplo no bispo
na dama do adversário e pegando completamente a iniciativa da partida, porque ele também tá ameaçando G6 com cheque, dama em H5 e tudo quanto é tipo de ataque potente. Então, se nessa posição, vamos dizer que o EI é o cara mais ganancioso do mundo, e ele vira e fala, eu não vou devolver o bispo, eu vou jogar dama em C7 defendendo o bispo. Dama em H5, rei G8, G6 e checkmate. Né? Não tem muito o que você fazer. Então, é muito importante que o EI devolva o material nessa posição. E ele faz. Ele joga dama em E2, falando assim, quer meu bispo? Toma. Quer meu bispo? Toma. Eu vou ficar de olho em dama em H5, é muito mais importante. Quer tomar o bispo? Toma. Toma minha dama, não tá mais ameaçando o mate, agora toma o bispo e vamos para um final empatado. O Gukesh faz o que nessa posição? Ele joga peão na casa de G6 primeiro, chutando o rei. Não tem dama em H5 com checkmate, pelo menos não por enquanto. Ele pode tomar a dama, e tomar a dama é completamente aceitável. Você toma a dama, depois você toma o bispo e a gente vai para esse final que favorece o jogador de brancas, porque brancas estão com 2 peões a mais temporariamente. O peão de F vai cair, mas com certeza é um final que favorece o jogador de brancas. Mas o Gukesh mostra que ele quer mais. Depois do G6, ele não vai só trocar damas e recuperar o bispo que está sendo dado. Ele joga o lance lento, mas absolutamente letal. Dama na casa de B3. Aqui ele tá preparando um cheque descoberto devastador. E é muito difícil de você sair desse cheque descoberto. Se você jogar rei H8, por exemplo, para sair, agora sim eu tomo seu bispo, eu mantive damas no tabuleiro, o jogo tá vivo. Então, o EI já percebeu, né? Eu preciso devolver esse bispo. Então eu vou fazer da maneira mais inconveniente possível. Bispo em E3 cheque, devolvendo o material, mas forçando uma troca de damas. Se você tomar o bispo, eu tomo de dama com cheque, forço a troca de damas e talvez eu sobreviva a esse final. O cash é frio. Rei B1, eu não vou tomar esse bispo. Pelo menos não agora, não com cheque, não trocando damas, não tem interesse nisso. Eu quero te dar checkmate, olha a sua situação. Eu tô com cheque descoberto aqui, não dá tempo de salvar o bispo. Rei H8 saindo do cheque descoberto, agora eu tomo. E se dama toma, se torre toma, o que quer que seja, não vai vir com troca de damas. Torre toma com tempo na dama, dama na casa de B4, certo? Com tempo na torre de F8. Torre em C8, torre na casa de C1, primeiro defendendo aqui as ameaças, e depois, né, a gente vai atrás desses vários peões e dessas... enfim, né, o seu rei tá extremamente debilitado. Por enquanto a dama tá de olho na casa de H5, mas tem várias ameaças aqui por parte do Gukesh. Torre em E4, defende o peão de F, dama em A5, indo atrás do peão de A. E também, né, gerando uma ameaça de torre em H5, que é muito desagradável. Rei na casa de G8, B3. Primeiro gera um respiro pro rei. Torre na casa de E8, para impedir essa infiltração, que é muito incômoda. Então, opa, passei uns lances aqui, mas não tem problema. Torre na casa de E8, o Cash toma o peão de A, dama em E6 ameaça a torre, dama em D4 defende, F3 joga o EI, começando a progredir o seu peão passado, e torre na casa de G5 joga o Gukesh, defendendo o peão da casa de G6. Vem dama em E4 por parte do EI, né, oferecendo uma troca de damas, e nessa posição o Gukesh finalmente aceita trocar as damas. Ele tem 2 peões a mais, então depois de dama toma, ele joga torre em F5, indo atrás do peão da casa de F3, e nessa posição o EI abandona a partida, né? Já são 2 peões a mais pelo Gukesh, morreu qualquer perspectiva de ataque, o EI não tem como ativar o seu rei. Talvez a melhor defesa seja torre na casa de F8, trocando torres, e quanto mais material você troca, mais difícil fica de você ter alguma chance de vitória. Torre em F1 viria atrás do peão de F, a maioria de ala da dama do Gukesh ia correr, e é uma vitória muito, muito tranquila para as brancas. Então, nós temos talvez a partida mais taticamente complexa do ano, né? E, na minha visão, a melhor partida do Gukesh depois que ele virou campeão mundial. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima!